Outra adição ao catálogo da Netflix é uma série documental chamada Condenados pela Mídia. Para mim é uma coisa bem interessante acompanhar esse documentário, porque é uma história que fala muito para mim. Eu gosto muito de saber dessas coisas, porque fala sobre a importância da imprensa pro bem e pro mal. Para você ter uma ideia, só para você ter uma noção, esse documentário em 6 partes, ele conta, em cada episódio conta uma história diferente, ele fala sobre julgamentos que a mídia antecipou e acabou interferindo no julgamento real de certos casos. Ou seja, tem muito caso midiático em que a pessoa é esculachada antes de ser realmente julgada pelos seus atos, aí se descobre que não era tão grave assim, se descobre que a pessoa era inocente, dá esse choque porque a mídia já condenou, então acabou com a vida da pessoa. A pessoa já não tem mais vida. Então essa série, ela fala sobre isso e é uma coisa muito interessante de acompanhar. A gente assistiu e queria comentar com você a respeito desta série. Então, se você quiser saber mais sobre ela, saber a nossa opinião também a respeito, fique aqui com a gente e com a nossa vinheta nova, que agora eu vou falar em todos os vídeos. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui no canal toda semana, tá bom? E a gente também tá nas redes sociais, tá aparecendo para você aí os links das nossas redes sociais no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Então, como eu falei, essa série, a Condenados pela Mídia, ela é bem importante, pelo menos para mim, do ponto de vista pessoal, porque eu gosto muito de entender como que funciona a mídia, né? Como que funciona o esquema de coberturas midiáticas, de como as pessoas vão atrás de informações para poder informar o público das coisas que estão acontecendo. A gente tem um bom exemplo disso agora no Brasil, por conta da Covid-19. Os jornalistas estão fazendo um excelente trabalho para informar a respeito dos mortos, dos hospitais que estão ficando lotados e tal. Então você que está me assistindo, você vê que a imprensa é realmente muito importante. Ela precisa existir de uma forma livre para poder informar as pessoas das coisas que são realmente muito importantes para a vida delas. No caso da Covid-19, é a questão de vida ou morte mesmo. Então, ainda que tenha muita gente que não acredite na Covid-19, é importante que a imprensa informe e fale pra gente as coisas que estão acontecendo. Acontece que tem um outro lado da mídia também, que é o lado mais sensacionalista, que é aquele lado que mostra pra gente um lado, de certa forma, podre da mídia. Porque você vê que muitas pessoas acabam sendo pré-julgadas por conta de reportagens sensacionalistas que são veiculadas, tipo, à torta direita. Você vê um Cidade Alerta da vida aí, que eles exploram uma história só durante uma semana inteira e eles ficam lá batendo na pessoa, batendo. Pode acontecer da pessoa não ter tanta culpa assim ou até ser inocente. Então nessa série Condenados pela Mídia, a gente vê que tem algumas pessoas que realmente eram condenáveis e outras que não eram condenáveis. E no decorrer da série a gente vai discutindo, né? A gente vai pensando, refletindo sobre a importância de você fazer uma boa investigação, de você confiar nas instituições que falam pra gente as coisas que estão acontecendo, né? Na imprensa, na grande imprensa, não blog ou rede social, WhatsApp, mas na grande imprensa que tem profissionais que são treinados e são estudados e têm experiência para poder fazer aí uma cobertura decente, ao mesmo tempo em que a gente tem funcionários dessas empresas que são inescrupulosos e podem fazer um sensacionalismo que pode prejudicar e muito a vida das pessoas. Nessa série a gente acompanha 6 histórias diferentes, são 6 histórias que aconteceram lá na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente, e aí você vai vendo conforme essas histórias vão passando, como que é o modus operandi dessa imprensa sensacionalista, como que eles vão fazendo o julgamento, o pré-julgamento e vão vendendo uma história para poder alcançar uma audiência maior, sendo que quando chega no julgamento mesmo, pode acontecer de não ser tudo aquilo que a imprensa vendeu, e aí a vida da pessoa que foi condenada pela imprensa acaba sendo destruída. Aqui no Brasil a gente tem um caso muito interessante, não está na série obviamente, mas é um caso que me marcou muito, é o caso da Escola Base. Foi em 1994 que aqui no bairro da Aclimação, em São Paulo, teve um caso da escola onde os 2 proprietários, a professora e um motorista foram acusados de abuso sexual das crianças, e isso foi vendido no Jornal Nacional, na Rede Globo, como se fosse uma verdade absoluta. Acontece que não é uma verdade absoluta, era tudo mentira, a gente não tinha as informações necessárias para saber se era verdade ou não, a gente acreditou na imprensa e no fim das contas acabou que não era verdade. A escola teve que fechar, os donos tiveram que se mudar e foi assim, tipo, um linchamento moral que até hoje acompanha essa gente. Então você vê que tem realmente que tem a importância do jornalismo responsável. E eu gostei bastante dessa série justamente porque ela vai mostrando essas coisas, é uma série antológica, então cada episódio conta uma história diferente, então você vai vendo que tem realmente
coisas ali que são condenáveis na mídia, mas não condenáveis a ponto de você falar que a mídia é suja, Globo lixo ou qualquer coisa assim. A Globo, por exemplo, foi responsável por essa questão da escola base, mas aprendeu a lição e não aconteceu mais. Existem outros meios, né, de comunicação, principalmente blogs e redes sociais, que acabam apelando para o sensacionalismo, vendendo uma história que não é verdade e acaba prejudicando muitas pessoas. Aqui nessa série que a gente está falando agora, ela só tem um pequeno problema, que é a repetição excessiva de narrativas. Por exemplo, no mesmo episódio a gente tem uma repetição muito grande de falas, de contextos, e isso acaba ficando até um pouco enjoativo. Aí a gente vai ver no episódio seguinte, é o mesmo esquema, então fica aquela coisa muito repetitiva, fica batendo demais nas coisas, e isso acaba sendo um incômodo para você assistir a série de uma vez só. Mas se você assistir um episódio por dia ou 2 episódios por dia, você consegue terminar rapidamente sem enjoar. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, esta série Condenados pela Mídia, ela é super importante para que as pessoas possam entender como funciona o jornalismo investigativo, para as pessoas entenderem também que é importante você analisar bem essas reportagens, ver quem está fazendo essas reportagens e entender que julgamento, o pré-julgamento, ele é perigoso. É uma coisa que pode prejudicar as pessoas que estão envolvidas nesse caso. E é por isso que para nós aqui do canal 5 Tons, essa série recebe a nota 8. Ela poderia ter uma nota maior se ela não tivesse essas repetições que a gente falou. Bom, como algum corno tá fazendo alguma obra aqui do lado de fora, bem debaixo da nossa janela, com essa serra, ó. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, para não ficar esse barulho. Mas para nós, então, essa série recebe a nota 8, justamente por conta dessa repetição de coisas que vão sendo marteladas pra gente durante a exibição de cada episódio. É isso. Se você quiser comentar aqui com a gente a respeito dessa série, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião. E a gente se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix. Abraço e até logo. Agora que eu acabo, ele termina.